Paz e luz. Vamos iniciar esta live. Hoje vamos fazer a leitura de conjurações, desde já pedindo escusas, porque estamos gripados, estamos com a voz um pouquinho rouca, mas vamos fazer esta live e trabalhar pelo espiritual, que é o nosso objetivo. Então vamos iniciar esta live fazendo a conjuração dos 7 gênios. Esta conjuração deve ser feita antes de se traçar o círculo mágico. Antes de se dormir, ao redor de nossa cama, fazemos o círculo mágico. E antes, podemos recitar o cântico do Bellerin e também a conjuração dos 7 gênios. Então vamos fazer a leitura da conjuração dos 7 gênios para espantar a toda negatividade antes de cerimônias, meditações, relaxamentos e na hora de dormir. Vamos lá. Conjuração dos 7 gênios. Em nome de Michael, que Jeová te mande e te afaste daqui, Shavajot. Em nome de Gabriel, que Adonai te mande e te afaste daqui, Baal. Em nome de Rafael, desaparece ante Elial, Sangabiel. Por Samael Sebaote, e em nome de Luim-Gibor, afasta-te Adrameleque. Por Zacariel e Sachiel Meleque, obedece ante Jeová, Sanagabril. No nome divino e humano de Shaddai, pelo signo do pentagrama que tenho em minha mão direita, em nome do anjo Anael, pelo poder de Adão e Eva, que são Jot-Shavá, retira-te Lilith, deixa-nos em paz na Remá. Pelos santos Elohim, em nome dos gênios, Caxiel, Serratiel, Afiel, Zaraiel, ao mandato de Orifiel, retira-te Moloch, nós não te daremos nossos filhos para que os devores. Amém, amém, amém. Então essa é a conjuração dos 7 gênios. Aqui no nosso livro de liturgia do Instituto Mantra. Aqui estão os nossos mestres, né? Tá aí. Saint Germain, Buda, Jesus, todos eles. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a astrosofia. Como eu fiquei de fazer essa mensagem, né, sobre as auras, que o livro Revolução da Dialética, muito bom livro, do Mestre Samael. Então vamos orientar a respeito das auras. Vamos lá, vamos lá. Já pedindo escusas pela voz rouca, que estamos com gripe. Para cada aura, para cada objetivo, para cada busca, existe um método de alcançar o seu objetivo. Muito se falou a respeito dos 12 trabalhos de Hércules na antiguidade. E o caminho permanece o mesmo. Cristo, Hércules, representam o mesmo personagem, o herói solar, que cumpre com o mando superior a derrotada do inferno, descendo de grau em grau, reconquistando os céus. Imaginemos que em cada trabalho de Hércules existe uma chave que deve ser buscada. E o herói solar desce, derrota o inimigo
o mal, o ego, criaturas bestiais dentro de si mesmo e fora de si mesmo, e ganha o direito de ascensionar ao céu. Esse é o trabalho de Hércules. No Antigo Egito já existiam esses trabalhos com outros nomes, no cristianismo existem os mesmos trabalhos, porém trabalhos crísticos. Vamos então, hoje, estudar a respeito de dimensões superiores, astrosofia, chamades, diferenciando cada caminho, cada possibilidade, para que as pessoas consigam escolher conscientemente qual a sua egrégora, em qual tipo de energia, de espiritualidade podem se dedicar em seu dia a dia. É um trabalho, uma orientação organizacional. Vamos falar de planetas e vamos falar de sóis, constelações. Primeira parte, adentremos então o estudo superficial, apenas organizacional, a respeito dos planetas. Planeta Lua. O planeta Lua está relacionado com uma cor arroxeada, muito bela. O regente Gabriel, arcanjo Gabriel, é quem rege a espiritualidade e o mundo astral nos períodos de lua cheia, que se iniciam 3 dias antes do plenilúnio e vão até 3 dias após o plenilúnio. Nestes dias, a especial magia de invocação ao arcanjo Gabriel. Possuímos e conhecemos as magias para que cada discípulo possa estar frente a frente, a nível espiritual, com o arcanjo Gabriel, o anjo da anunciação. Assuntos relacionados à água, artes manuais, maternidades, estão relacionados com esta aura. São os paraísos dos anjos, o céu conhecido como Clio na mitologia, é onde estão estas musas ou anjos relacionados ao céu da lua. É um céu. Dentro desse céu da lua existem vários mundos. As civilizações passam. E muitos conseguem, ou vários conseguem, criar existências no céu da lua. Porém, o céu da lua permanece a mesma energia, com poucas variações. Devido a isso, existem vários mundos nos céus da lua. No céu da lua. Existem mestres egípcios, mestres gregos, mestres romanos, mestres cristãos, discípulos de Hércules, mestres da música, vários tipos de mestres que habitam nesses vários mundos, que conseguiram a salvação através de várias doutrinas distintas, mas para o mesmo local. Recordemos os paraísos ginas do lado oculto da lua, morada, no mestre Jeová, um dos guardiões dos paraísos edênicos. Então este é o planeta Lua, com uma energia arroxeada, que traz uma vivência com um chamado assombrosamente agradável nas noites de plenilúnio. Podemos louvar este anjo, este arcanjo, nas noites de lua cheia, oferecer-lhes as magias de uma maneira correta, as quais poderão ser ensinadas às pessoas que quiserem saber mais sobre esse caminho. Lendas a respeito de um rosto visto na lua em chamade são verdadeira mística e fatos palpáveis nos mundos superiores. Devemos aprender a íntima relação das faces brilhantes que refletem a luz solar
característica básica de todo filho de arcanjo Gabriel, aos quais encaminharemos para esse propósito maravilhoso dos chamados e das vivências relacionados ao aspecto superior da Lua. Em seu aspecto inferior, devemos evitar a vida mecânica, fazer as coisas de contragosto, de maneira mecânica, sem nunca escapar dessa força mecânica que nos impele a repetir mecanicamente dia após dia as mesmas funções até o final da vida. Essas pessoas ficam presas pelo lado negativo da Lua, pelas sombras lunares. E nós devemos buscar os chamades da liberação lunar que nos oferece o céu da Lua e os chamades maravilhosos do mestre Gabriel, o Hansa. Cristo Hansa é um dos nomes do nosso querido arcanjo Gabriel, representado pelo cisne branco, maravilhoso e imaculado. Planeta Terra, mestre Shangan. Quem busca esta aura deve ter uma grande afinidade com o elemento terra. Existem muitos segredos relacionados ao elemento terra. Nosso mestre Shangan teve uma existência com o Melquisedeque, rei de Salem. Então é um personagem que traz a organização ao nosso planeta Terra, cuida das questões relacionadas ao portal. No centro da Terra existe um portal. E ele é o gracioso guardião do 108, e com vara de ferro cuida desse portão, desses segredos enigmáticos das duas rodas do arcanjo Ariton, que estão em íntima sintonia com o centro do nosso planeta. Lá está o velho Shangan, o gênio da Terra, mestre de grande sabedoria com encantos mágicos de 1001 noites e outras lendas de Aladim, diversos sonhos lúcidos encantados, tapetes mágicos e toda uma fortuna de sabedoria se esconde positivamente nos grandes salões subterrâneos do mestre Shangan, verdadeiros templos, lindíssimos, maravilhosos, construídos com laboriosa arte de milhões de anos por esses pacientes gnomos, filhos de Gobi, filhos de Shangan, que com paciência extrema esculpem rochas, cristais, metais, arenitos, formando verdadeiros templos com muita paciência e perfeição. As minúcias da arte dos templos de Shangan são impressionantes nesses grandes salões subterrâneos onde caminhamos por escadarias, onde nos elevamos até templos, altares, mesas, tronos esculpidos com tremendo carinho, onde seus discípulos caminham, oram em esplendor e contemplação ao grande capricho artístico desses templos subterrâneos, esses grandes bolsões de ares que existem no interior da Terra. Todos os discípulos do mestre Shangan podem, nas horas do sono, conscientemente descer até esses templos do mestre Shangan. O mestre Shangan nos traz os poderes sobre o elemento terra, parte material, corpo físico, proteção, força das montanhas e tudo isso, rochas, metais, cristais, tudo isso está em sintonia com o mestre Shangan, gênio da terra, além de uma sabedoria sem limites, né? O aspecto feminino do mestre Shangan pode ser também invocado, trabalhado nessas magias de transladar o espírito até esse sagrado templo no centro da Terra. Gosta o aspecto feminino do nosso planeta Terra de ser chamado Madre Superiora. É a popular Mãe Terra, Mãe Gaia, o aspecto feminino da criação. A própria Mãe Natureza é filha desta Madre Superiora. É a mãe das mães. Então nenhuma pessoa nascida de ventre maternal pode dizer que não seja algo muito maravilhoso o dom da vida, de vir à luz. E estas mães são filhas desta Madre Superiora, que é a mãe das mães. Então devotar-se ao culto à natureza,
é uma característica da primeira montanha da gnose de Samael, e podem sim as pessoas fazer a sua espiritualidade dentro do elemento terra, em especial predileção com o xamanismo, que cultua, que protege, que respeita as regras da natureza, tanto do reino vegetal com a sabedoria das plantas, tanto do reino animal com os animais de poder, que forjam o espírito, que mais tarde vai encarnar em pessoas humanas. Dentro de todo humano existe um animal de poder. Por isso devemos aprender com o reino, entre aspas, inferior dos animais, porque nós mesmos fizemos parte desse reino. Temos muito de animais dentro do nosso organismo humano, parte alimentar, a parte instintiva, visual, tato, todos os sentidos foram treinados durante o ciclo evolutivo no reino animal. E agora temos a oportunidade de passar ao próximo círculo superior através da liberação da roda do Sansara, ou descer novamente, e ficar repetindo este ciclo da evolução. Este é o elemento terra, então as pessoas que gostam de natureza, que gostam de metais, que gostam de cristais, que gostam de tudo que a terra produz, tem aí uma grande fonte de espiritualidade relacionada à fartura dos alimentos da terra, cultivo, agricultura, tudo isso está relacionado com o planeta Terra. Logo ao lado da Lua, que também rege os ciclos da água, da fertilidade, do plantio. Eu sugiro às damas que pratiquem essas duas auras, que são muito maternais, muito positivas, agradáveis, medicinais, relaxantes e muito positivas. Próximo astro é Mercúrio. Mercúrio é o senhor da velocidade, senhor da eloquência, senhor dos ares, senhor do elemento Mercúrio, que em outras dimensões pode trazer curas. Os que buscam, então, leveza espiritual, os que gostam de liberdade, as pessoas que não gostam de se sentir presas, as pessoas que gostam de se elevar de uma maneira livre, desimpedida, já têm uma facilidade com esse astro. Este é o patrono dos médicos, patrono dos alquimistas, é o Mercúrio filosofal dos alquimistas. Este líquido tem o poder de regenerar órgãos quando absorvidos no corpo astral, e as pessoas que gostam do reino das aves, dos ares, de flutuar pelos ares, penas, águias, corujas, toda sorte de animais voadores, pode se aproximar deste grande mestre chamado Mestre Rafael do catolicismo cristão, que é o mesmo Deus Mercúrio do paganismo. É o mesmíssimo personagem. Sua cor levemente esverdeada, clara, num tom levemente veronese, amarelado, similar ao brilho do planeta Mercúrio quando reflete a luz do Sol. São chaves preciosas deste ser prateado. Mercúrio lembra, apesar da prata ser relacionado com o astro Lua, o Mercúrio também tem uma cor cromada, E é este mesmo Mercúrio líquido que está relacionado com o dom da cura. Desculpa. Então o Mercúrio é indicado para os médicos, essa energia é indicada para os jornalistas, para as pessoas que desejam ter o dom da velocidade, pessoas que talvez lutem artes marciais, pode ser favorável, pessoas que têm relação com profissões de pilotos de avião, esportes como asa deltas, balonagem, esportes relacionados ao ar, paraquedismo, todas essas relações que nós temos com o elemento ar são regidos por esse regente, Deus Mercúrio, do sagrado paganismo, que é o mesmo sagrado catolicismo cristão hoje em dia, apenas com nomes diferentes. Próximo astro é Vênus.
Esse astro Vênus, conhecido como planeta das artes, planeta do amor, outro livro bom aqui, ó. Magia das Runas, com Thor. Então, antes de falar de Vênus, indico esse livro aqui, Magia das Runas. É a sabedoria dos nórdicos, é a sabedoria dos vikings, cujo mestre reencarnado, atualmente, Senhor Odin, venerável mestre Odin, criou então esta incrível sabedoria dos antigos nórdicos, de Thor, que representa também o Cristo, o Hércules, o segundo aspecto da trindade dos ibéricos. Então aqui está o Thor com seu martelo, que é o filho do mestre Odin, que, repito, hoje em dia está reencarnado o mestre Odin na face da terra. Então convido os povos nórdicos a reconquistarem sua doutrina e também a protegerem os seus professores, que de tempos em tempos assumem corpos físicos para estar junto com as pessoas, com os seus. Planeta Vênus. Regente é o Uriel. É o planeta próximo ao planeta Terra. E nós podemos pedir ao Pai que está em secreto que se traslade até o templo coração do planeta Vênus, de igual forma como fazemos com os outros astros. Ali o nosso Pai interno se prostrará perante este grande Bodhisattva, esse grande Mahasattva, Arcanjo Uriel, que é a própria vida do planeta Vênus, e ali rogará pelos dons para que os mares do planeta Vênus lhe concedam as energias necessárias para desenvolvimento na carreira artística. Então esse planeta, este gênio, esta aura, é indicado para as pessoas que desejam progredir em carreira musical, em carreira artística, artes plásticas. Alguns gênios relacionados a esta aura: Mestre Leonardo da Vinci, genial, sublime, pintura leve, expressiva, profundamente poética, suavidade inigualável, leveza, seres angelicais puríssimos. Mestre Mozart, também relacionado com a arte, entre outros. Então, se as pessoas buscam uma cultura refinada, serem pessoas refinadas, educadas, gentis, frugais diante das mesas. As mesas são profundamente venusianas, almoços, jantas, e Vênus nos traz uma saúde frugal, alimentar-se com frugalidade, sem exageros, pois a gula ela se opõe ao céu de Vênus, atraindo as almas para os infernos de Vênus, que são o inferno dos glutões. Então devemos evitar bebidas alcoólicas, excessos, gulas, banquetes desnecessários, desrespeitos na hora do almoço, na hora do jantar, da confraternização, manter-se gentis, equilibrados, controlados e elevados nesses momentos da alimentação. Isso favorece muito ao caminho de Vênus e traz aí diversos tipos de poderes e chamares. Os mares de Vênus podem oferecer as suas energias positivas na aura das pessoas que buscam esse caminho artístico, cultural. Os cupidos estão relacionados também a Vênus, esses seres que trazem a paixão, né, positiva, né, o amor aos seres e à arte. Tudo isso faz parte deste mundo, desse universo, esse mini-universo chamado Vênus, que também possui o seu céu, maravilhosos por sinal, e os seus ensinos específicos. Próximo astro, Sol. O astro Sol é o astro do sacrifício. Ele é indicado para quem quer ser sacerdote. O cristianismo expõe muito bem como é ser um discípulo do Sol.
é aquela pessoa que se sacrifica pelos demais, como o exemplo do Cristo Jesus, que chegou ao ápice de oferecer seu próprio sangue para salvar os seus discípulos daquela época. O Mestre Jesus deu a própria vida por seus discípulos e salvou muitas pessoas no Oriente Médio, na Terra Santa, naquela existência em que lá esteve. Após a crucificação se tornou um Gina, o Mestre Jesus, e então se afastou das pessoas não ginas, né? Se elevou através da ascensão e se tornou com outro corpo transformado, com outras funcionalidades, com uma outra forma orgânica completamente superior, distinta da nossa humanidade. Por tal motivo, sabendo que não seria entendido, que não seria compreendido, que haveriam muitas consequências negativas por incompreensão das pessoas, ele preferiu unir-se aos Ginas, que são os que têm os corpos físicos transformados, com carne de sol, com carne de Adão, como diria o Mestre Samael. Vou pesquisar o termo exato que o Mestre Samael utiliza para falar desse corpo físico transformado, superior. Creio que na Rosa Ígnea ele comenta sobre esse tema do corpo transformado. E o Mestre Jesus fez isso, ressuscitou com um novo corpo transformado após as suas iniciações, subiu aos céus. Todos esses mistérios estão relacionados com a força e os poderes do Sol. Esta aura solar está relacionada com os monges, com aqueles que buscam a iluminação, com a vida franciscana, com as vidas de conventos. E eu não estou aqui indicando que as pessoas precisam ir para conventos para se aproximarem do Sol. Não há necessidade. As pessoas podem fazer isso nas suas casas, podem fazer isso nos locais onde se encontram, desde que dediquem algum tempo diário para isso. Momentos especiais, 1 hora após nascer do Sol, aproximadamente, 1 hora antes do pôr do Sol, aproximadamente. Estar em contato, em oração, interagir mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, em oração e devoção profunda com o centro solar. Pode-se pedir para o Deus interno que se translade até o templo coração do planeta Sol para pedir, para orar, para fazer suas petições em cadeias ou em meditação, que será atendido e observado pelo Logo Solar São Miguel Arcanjo, por Mestre Jesus. Então estes mestres do quarto caminho estão relacionados ao Sol, quem busca a iluminação, quem busca a compaixão e a benevolência. Tem que ser pessoas altruístas, com vocação, ou ao menos desejar começar esse caminho de se doar, servir ao próximo, ajudar e até sofrer pelo próximo, ajudando nas questões da vida. Então, todas essas características espirituais de religiosidade e iluminação fazem parte da aura solar. Se você quer ser um monge, se você quer ser um cavaleiro templário, proteger os monges, né, os religiosos, esse é o caminho. Então possuem seus soldados que vencem a guerra no céu, a exemplo de São Miguel Arcanjo, e possui também a aura dos bispos, religiosos, frades. Perdão. Tudo isso faz parte dessa aura. Dentro do cristianismo, essa é o caminho, a aura é o caminho da Via Crucis, a qual o Mestre Jesus percorre todo ano, junto com seus discípulos. Próxima aura, a aura de Marte. Então as pessoas que querem ser definitivamente soldados, combater o mal, que trabalham na área de segurança, que são seguranças particulares, que são policiais, sejam civis, sejam militares, sejam da área de inteligência, sejam militares mesmo, né? Desde o general até o soldado. Tudo isso faz parte da aura de Marte. É uma aura extremamente defensiva e combativa contra o mal. Então jamais um marciano positivo, um anjo com essas características marcianas vai sair atacando pessoas e fazendo maldades. Essa força marciana são somente protetores leais, corretos, disciplinados. A disciplina militar e a hierarquia militar são oriundas do planeta Marte. Essa sabedoria que vem desde o tempo dos Césares e muito antes até,
essas colunas de combate, capacetes, escudos, lanças, espadas, antigamente, gládios, antigamente, tacapes, desde os primórdios, sempre foi orientado pela sabedoria do logo Samael, regente de Marte, com ápice no Império Romano, onde se expressou com toda a sua grandeza no Império dos Césares, onde podemos até hoje observar como é a vestimenta de um anjo, né? De uma hierarquia marciana, o seu capacete, elmo de centurião, toda aquela vestimenta do Capitólio Romano, toda a roupa dos Césares, tudo isso provém do planeta Marte. Então, grande parte do nosso planeta Terra está relacionado com Marte. Todo o sistema militar está relacionado a Marte. De modo que isso é muito presente em nossa sociedade. As pessoas que têm vocação para essa aura devem então trabalhar com Samael, rei dos vulcões, regente do planeta Marte, elemento ferro. Aura de Júpiter. Na aura de Júpiter, temos relação com mandatários e poder de influência. Aí encontramos pais de família que cuidam das famílias, encontramos professores, diretores de escola, todos esses gerenciamentos e organização de famílias, de grupos de pessoas, estão relacionados com Júpiter, regente Zacariel. Mestre Zacariel, com sua vestimenta branca característica, é o patrono dos agrupamentos humanos, é o regente das cidades, dos países, dos políticos. Todos esses altos cargos, reis, rainhas, imperadores, estão relacionados com Júpiter. Júpiter, o pai dos deuses, já traz a simbologia de que é o pai dos deuses penates, dos protetores regionais. Então, as pessoas que têm vocação com educação, com política, com governo, com organização de materiais, distribuição de capitais, organização tribal, regional, municipal, nacional. Todos esses tipos de trabalhos estão relacionados com Júpiter. Júpiter traz o poder, então, para organizar as massas, para organizar os povos. E fortalece, sim, os regentes, né? Os líderes, as pessoas que vão orientar os demais dentro desses grupos. A família tradicional, que é tão falado no Brasil, está relacionada com Júpiter. Mas não é o único modelo assim, de família. Existem outros modelos, mas predomina o modelo jupiteriano das famílias. Então, quando falamos em famílias, estamos falando em aura de Júpiter. Quando falamos em nações, estamos falando em aura de Júpiter. Quando falamos em governantes, estamos falando em aura de Júpiter. As pessoas que têm afinidade com essas questões de sociedade, educação, envolvimento com muitas pessoas, elas podem trabalhar com essa aura de Júpiter. Mestre Zacariel. O sétimo planeta, vamos concluindo, está relacionado ao planeta dos anéis, Saturno. Para muitos, o planeta velho, o planeta mais antigo do nosso sistema solar. Para muitos sábios. Vamos deixar aqui o Tratado de Psicologia Revolucionária como sugestão. Prosseguindo, esse planeta, ele é o Cronos. Ele é responsável pelo tempo de vida. Na criação desse sistema solar, foi dado a esse majestoso ser, a esse grande mestre, o dom
do tempo, de calcular o tempo de vida de todas as coisas. Então, Cronos, o antigo, o experiente, o avô dos deuses, pai de Júpiter, traz essa característica da ampulheta. O centro da ampulheta é a própria esfera de Saturno, sustentada por seus anéis que exercem um poder tremendo, centrífugo e centrípeto. Esses poderes são tremendos. Esses poderes tiram a vida dos seres. Por isso o arcano 13 está relacionado com Saturno, que é a própria morte. Mas em realidade este planeta, ele apenas calcula ou controla, regula o tempo de vida de todos os seres. É a função técnica. É o ordenamento divino do Deus Orifiel, Senhor do desencarne, patrono de todo serviço funerário, de todo cemitério e companheiro de todo aquele que desencarna. Na hora da morte não vamos estar sós. Vai vir um anjo da morte, um filho de Orifiel, para estar ali, para nos orientar, para estar conosco nesse momento. Então esse é o Senhor Gadanha, é o Senhor Cronos, que carrega essa gadanha de ceifador, que ceifa a vida. Todo fazendeiro sabe que chega a hora de colher, as plantas devem ser colhidas. Então é retirada a semente, os frutos, e muitas dessas plantas são ceifadas para novamente se plantar na próxima existência a vida. De igual forma, o mestre Orifiel, Deus Saturno, coordena essa questão do tempo de Cronos, ou tempo cronológico de vida de todos os seres, inclusive de nós, seres humanos. As pessoas que querem ter uma grande sabedoria, entender profundamente os mistérios da vida e da morte, que querem priorizar a Deus Pai por primícia, mesmo antes dos próprios prazeres do convívio familiar, que está em Júpiter, podem seguir como ermitãos a meditar e a buscar a realidade da vida com este personagem cronológico que tem uma grande afinidade com o Arcano 9, que traz o isolamento, a meditação, mas grande desprendimento, leveza, sutileza e uma sensação muito grande de estar somente a pessoa e Deus Pai. Saturno aproxima muito com Deus Pai, o ancião dos dias, de uma maneira assombrosa, porque ele traz a morte psicológica de uma maneira profunda. Então perdemos os apegos com todas as pessoas, amizades, familiares, já não sentimos, desejamos o bem, mas não sentimos aquilo de estar amontoados, muito próximos, estar pegando juntinho. Essa questão do apego, ela morre, ela se desintegra com o ensinamento desta aura de Saturno. Então continuamos querendo bem para todos os seres, porém sem apego, o que nos torna completamente livres de todo sofrimento emocional. E isso nos aproxima demais do Pai que está em secreto, que é a nossa própria origem, como alma, como espírito, como psique. Então as pessoas que têm afinidade para querer desvendar os mistérios da vida e da morte, devem trabalhar com o mestre Orifiel, representado por uma caveira com uma gadanha, símbolo da morte. Então encerro essa parte com uma frase do mestre Samael, dizendo que a senda da vida é formada pelo rastro das patas dos cavalos da morte. Profundo, simbólico. Quem busca a vida com muito afinco e vive de prazer em prazer, morre. E quem busca a mortificação interior, preservando suas energias e buscando Deus, vive e pode até alcançar a vida eterna. Então tudo isso nos convida à reflexão profunda desses mistérios contidos
dentro dos anéis de Saturno, que são a viva representação da gadanha cortante, poderosa. Então por hoje me despeço dessa live. Eu vou deixar as constelações para o próximo ensino, para a próxima palestra, desejando a todos uma boa noite, que tenham uma boa noite abençoada, com muita magia. E agora vocês podem escolher quais desses planetas vocês têm mais afinidade para trabalhar diariamente e acumular essas energias que vão transformar positivamente o seu caráter, fortalecer o seu espírito, trazer um brilho adicional às suas carreiras, ao seu trabalho, aos seus projetos, de uma maneira impecável, maravilhosa. Basta praticar todo dia com esses astros, durante muitos anos, e os resultados naturalmente vêm. Vamos praticar a astrosofia, que é a contraparte superior da astrologia. Paz e luz.